E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo a gente ou ouvindo o Nefi, seja no YouTube, seja no Spotify. É sempre um prazerzaço estar com vocês. E hoje, aqui no Nefi, nós vamos falar sobre o movimento de Lausanne. Acho que vocês viram no Instagram 50 anos do Pacto de Lausanne, e a gente não pode deixar isso passar e não falarmos nada. E também já faz algum tempo que eu gostaria de falar ou de trazer alguém para falar sobre o movimento de Lausanne aqui conosco no Nefi. E eu estou imensamente feliz porque hoje eu estou recebendo aqui no Nefi um brother, um irmão querido que, cara, a gente troca muita ideia pelo Instagram, WhatsApp, nós temos trocado figurinhas aí, e hoje, para minha alegria, nós estamos recebendo ele aqui no Nefi, que é André Pereira, ele que é teólogo, pastor da Igreja Presbiteriana Lago Norte, Brasília, coordenador do Centro Cristão de Estudos e também marido da Ana Flor e pai do Timóteo e da Lina. André, meu irmão, seja bem-vindo ao Nefi. Desde já, obrigado por ter aceito o nosso convite e, mano, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Lincoln. Alegria estar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite para todo mundo que estiver ouvindo. Honra estar com vocês. A gente acompanha aí o projeto de longe, é abençoado por ele. Bom colaborar com espaços assim. Amém, mano. Que bom, cara. Feliz demais. Cara, eu queria já começar perguntando para você, né, sobre o que é o movimento de Lausanne, né? Se você puder falar para nós sobre o que é o movimento de Lausanne, como que surgiu, né, esse movimento. Legal. Bom, se quem está ouvindo a gente não tiver familiarizado com o movimento de Lausanne, o movimento de Lausanne é a continuidade do esforço que surgiu a partir do primeiro Congresso Mundial de Evangelização, que aconteceu em 1974, ficou conhecido como o Congresso Internacional de Evangelização Mundial, realizado em Lausanne, no mês de julho, em Lausanne, na Suíça. Então, já existiam alguns esforços por parte de alguns líderes internacionais ou instituições em conectar lideranças, compartilhar estratégias, montar grupos de trabalho e nessa troca de ideias, essa soma de esforços, avançar com a evangelização, com missões, com diferentes iniciativas. Então, esse esforço vinha acontecendo já, né, ao longo do século XX, assim, a gente pode pensar em conferências que aconteceram antes, como Edimburgo, ou o Congresso de Evangelização Mundial na Alemanha, né, em Edimburgo em 1910, Alemanha em 1952. O Billy Graham já vinha fazendo alguns encontros grandes, ele tinha feito um encontro grande na Europa em 66, e aí, a partir desses esforços, ele vai conectando líderes. Os dois líderes, assim, que se você entrar no site, você procurar as fotos, eles são apresentados como os dois principais representantes, assim, desse movimento são o Billy Graham, famoso pelas cruzadas de evangelização, né, aí em todo mundo, no formato de estádio, num evangelismo bem proclamatório, de apelo e de conversões, né, conectando com igrejas e fichas de respostas e para que as pessoas fossem encaminhadas para comunidades locais. E a outra pessoa, o John Stott, né? O John Stott mais integrado ao movimento da IFES, movimento de missão estudantil e internacional, e acho que se no Billy Graham a gente tem a figura do evangelista, o John Stott ele representa um pouco mais essa figura do teólogo que está tentando relacionar a fé cristã a diferentes áreas, né? Esse é um esforço e um legado que ele deixou aí para a gente. Então,
E muitos outros, né? Daqui da América Latina, a gente tem a alegria e o orgulho de celebrar a voz do René, do Samuel Escobar, René Padilha, Samuel Escobar, que acabaram colaborando para dar forma ao conteúdo do Congresso, o Francis Schaeffer, americano que já atuava na Europa, teve uma voz importante, o Ralph Winter, estrategista de missões. Então, na época, a revista Time chamou o Congresso de, possivelmente, o maior encontro da cristandade já visto, dada a força e a representatividade, né? Foram mais de 150 nações, 2.400 participantes, assim, isso em 1974. O Valdir gosta de falar que o Concílio Vaticano II foi para a Igreja Católica Romana, tentando promover algum grau de renovação e respostas para dilemas que ao mundo ali da década de 60, de alguma maneira, Lausanne acabou sendo para a igreja protestante, a partir da década de 70, né? Então, o Congresso discutiu muitos temas, assim, se você que está nos ouvindo já ouviu falar do conceito de povos não alcançados. Esse é um conceito popularizado a partir do Congresso de Lausanne, em 1974. Se você já ouviu falar do conceito de contextualização, esse é outro conceito que ganha força global a partir do Congresso de Lausanne, em 1974. Assim, a abrangência da missão, ou a urgência da tarefa de evangelização, são outras frentes que vão ganhando força a partir desse encontro. Então, os diferentes grupos de trabalho foram continuando a atuar e a promover encontros. Então, a partir dessa conferência surgiu o movimento, e ele herda o nome da cidade onde foi o congresso. Então, o movimento de Lausanne, a partir desse encontro mundial de evangelização em Lausanne. Uau, mano, cara, muito legal. Você falou alguns nomes extremamente importantes para o evangelicalismo no século XX e que tiveram essa contribuição, né? O John Stott, o Schaeffer, o Billy Graham. Daqui do Brasil, quais os nomes que participaram dessa primeira edição em 74? Tá bom. Eu acho que o Daniel Palumbo, né, muito amigo e tem estado à frente dessa articulação mais recente, nesse esforço nosso em trazer de volta, né, Lausanne como um espaço, a convocatória em torno do Pacto de Lausanne como espaços para a gente poder colaborar enquanto igreja brasileira e ser uma mesa de conversa entre esforços diferentes, perspectivas diferentes, né? A gente foi até atrás se a gente tinha acesso a essa lista, se era possível levantar essa lista, assim. Eu sei que foram lideranças denominacionais fortes na época e que são nomes que acabam se perdendo, assim. Eu sei que o reverendo Abraão Soares, que é vivo, amigo nosso, teve com a gente em alguns desses encontros que a gente promoveu a partir daqui. Ele teve na igreja há cerca de 2 meses, assim. Ele era muito vinculado à Mocidade para Cristo Brasil, já atuante naquela época, que é um ministério ligado ao legado do Billy Graham, né? O Billy Graham foi obreiro da Mocidade para Cristo norte-americano, então ele estava lá. Eu queria cravar, não tenho certeza se o bispo Dom Robson esteve ou não no primeiro congresso, aqui de cabeça não vou saber dizer. É possível, mas eu não tenho certeza. Mas a partir de lá, né, os congressos brasileiros de evangelização, ali já no início da década de 80, eles são muito marcados pelas ideias de Lausanne, pelo Pacto de Lausanne. A presença da Aliança Bíblica Universitária, a ABU, talvez tenha sido a principal força de capilarização, assim, ou de difusão das ideias do Pacto de Lausanne aqui no Brasil, assim. Então, mais até do que os representantes denominacionais que foram,
eu diria que os líderes da missão estudantil aqui no Brasil, sobretudo no movimento da Aliança Bíblica Universitária, que foi por meio do qual os documentos foram publicados originalmente, né, a parceria com a Visão Mundial e tudo mais, eles foram grandes difusores dessas ideias, assim. Então, o Congresso Brasileiro os Congressos Brasileiros de Evangelização, ali a partir da década de 80, início da década de 90, são esforços de reverberar, né? Eu acho que isso é sempre uma responsabilidade de quem participa de um encontro desse tamanho, assim, né? Então, pessoas tiveram esse esforço de fazer isso ecoar aqui. Então, tem sido uma marca, né? Acho que é interessante pensar o número de grupos muito diferentes que propõem a subscrever o Pacto de Lausanne. Então, eu sei que aqui no Brasil, por exemplo, para além da ABU, que você automaticamente identificaria com o Pacto de Lausanne, o Centro de Treinamento de Plantadores de Igrejas, como CTPI, ele propõe que as pessoas subscrevam o Pacto de Lausanne para fazer parte da Ressurgência, que é a rede de plantadores deles. Um dos critérios é subscrever o Pacto de Lausanne. Pessoas que não seriam automaticamente vinculadas a Lausanne imediatamente, assim como o Guilherme de Carvalho ou o Igor Miguel, a Igreja Esperança subscreve o Pacto de Lausanne em Belo Horizonte, assim. A gente está promovendo conversas, né, e sonhando com parcerias com movimentos de formação espiritual internacionais, e um deles, quando ele foi colocar os termos da nossa conversa, eles pediram para a gente subscrever duas coisas, e uma das coisas era o Pacto de Lausanne, assim. Então eu acho que ele realmente é um documento que se tornou um marco, um evento que colaborou com conceitos que se tornaram chaves, assim, em diferentes frentes da igreja, sabe? E que, de uma forma generosa, diferentes braços ou ministérios podem se valer de um documento atual, né, 50 anos, quando a gente compara com as confissões de fé ou com credos do passado, com um documento atual que reafirma e tenta responder fielmente a novos desafios, reafirma doutrinas importantes, nossos marcos de fé fundamentais e tenta responder com fidelidade a novos desafios, assim. Cara, isso que você falou é muito legal, do Pacto de Lausanne, porque eu creio que tanto quando ele foi confeccionado, quanto agora subscrito, né, a diversidade de pessoas unidas, tanto para fazerem o pacto, quanto subscrevem o pacto, né? Essa grande gama aí de pessoas, de igrejas, de organizações, cara, isso de uma de uma beleza divina, né? Quando a gente vê isso, quando a gente vê essa junção, essa união, né? Você falando de Lausanne, você falando tanto do movimento, do pacto, cara, o ano passado você estava lá, você estava lá em Seul, e na quarta edição, e cara, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre as suas impressões, estando lá em Seul, no dia a dia do Congresso, quais foram as suas percepções de Lausanne? Legal, Lincoln. Bom, eu acho que a minha primeira coisa foi uma emoção muito grande, assim, porque eu cresci num contexto da igreja presbiteriana. Meu pai é pastor, meu pai acabou de entrar aqui na reunião, e seja bem, boa noite, pai. Benção, né? E eu fui exposto ao Pacto de Lausanne jovem, graças a Deus, assim, um presente. A gente tinha se mudado para São José dos Campos para pastorear lá, e o Tiago Tomé se tornou pastor auxiliar do meu pai,
O Tiago hoje é pastor aqui da Igreja Presbiteriana do Planalto, também caminhando próximo com o Ricardo, com o Davi, mas o Tiagão já estava nessa roda de conversa e caminhando com esses líderes mais velhos, assim. Então ele, a primeira vez que eu li o Pax Lausanne, eu devia ter 13, 14, 15 anos, numa reunião de adolescentes na minha igreja, sabe? Isso eu acho que é uma coisa interessante para quem está ouvindo considerar. O documento, o Pax de Lausanne, é um documento curto, são 15 parágrafos, devem dar umas 5 páginas, 6 páginas, dependendo de como você diagramar, e é possível lê-lo e conversar num contexto local, num grupo da sua faculdade ou da sua igreja, sabe? Na época, não foi só a discussão na minha igreja, os grupos da Mocidade para Cristo do Vale do Paraíba, de São José dos Campos, estava promovendo, né, os fala-sérios, os clubões, que discutiam assuntos vinculados ao Pacto de Lausanne. Então, a primeira vez que eu participei de uma roda de conversa que discutiu sobre meio ambiente e falou sobre os riscos da crise climática, a nossa responsabilidade cristã diante da perda da manifestação da glória de Deus quando uma espécie é extinta e tudo mais, a primeira vez que fui provocado em relação a isso foi no contexto da igreja. A primeira vez que eu fui provocado em relação à justiça social, à desigualdade que existe no nosso país e tudo mais, foi no ambiente de igreja, sabe? Então, quando eu entro no ensino médio e na faculdade, e professores hostis à fé cristã tentam fazer essas provocações, inclusive às vezes alfinetando e hostilizando o cristianismo de alguma forma, para mim não fazia sentido, porque a primeira vez que eu fui despertado por essas questões foi dentro da igreja, sabe? E na época, o Tiago, o Fabrício, o Rogério, eles estavam ali na Mocidade para Cristo, São José dos Campos, e eles foram parte da liderança jovem que promoveu o Fórum Jovem de Missão Integral em 2007. Eu não tinha idade para ir, mas eu era ovelha da turma que estava na organização, então eles pediram para o meu pai, e o conselho apoiou a ida de gente da igreja, e eu fui lá. Eu era um dos caçulas do evento, éramos eu e uma neta do reverendo Elben César, que não tínhamos idade para fazer a inscrição, mas fomos, sabe? E foi muito forte, assim, né? O Ari estava aqui esse fim de semana, esse fim de semana, não, ontem, nesses dias para o encontro, e eu falei que eu me lembro dele pregando na igreja em São José dos Campos, e me lembro dele pregando no Fórum Jovem. No Fórum Jovem eu ouvi o Renê estava lá, então acho que o Samuel também estava lá. Na época ajudou a moldar minha vocação. Eu pensei em seguir gestão ambiental e fui fazer arquitetura e urbanismo por causa da pauta ambiental, ecológica, vinculada ao urbanismo, assim. Então, o Tiago, o Fabrício, eu sei que o Ricardo Barbosa, o Carlinhos Veiga foram para... O Marcos Botelho, na época, gente que eu já acompanhava, assim, foi para a Cidade do Cabo em 2010. Eles voltaram e reverberaram, compartilharam um pouco de como é que foi com a gente na igreja, assim. Depois, acompanhando de longe, a gente sabe que Valdir, Ziel tiveram em 89, o Osmar teve em 89, vários deles, de novo, tiveram em 2010, ou indicaram pessoas para irem em 2010. Então, eu acho que quando chega o e-mail com o convite para participar em 2024, é muito emocionante, e aí o agir de Deus levantando a possibilidade de ir, né? Foram muitos amigos, foram mais de 100 doações, e de amigos de mais de 12 denominações, sabe, que possibilitaram minha ida. Então, inclusive com igrejas de denominações diferentes que caminham próximo, assim, e ofertaram. Então, para mim, isso tudo já reverbera um pouco desse contexto, né, da Mocidade para Cristo, que também era interdenominacional, e o que unia a gente era o amor a Jesus e a missão. Então, quando eu chego lá, eu lembro, eu fiquei emocionado indo, fiquei emocionado chegando na Coreia, foi muito emocionante. A gente foi um dia antes, né, pro local do evento, assim, mas quando começa, assim, aí você tem, cara, foram 5.500, mais ou menos, pessoas, fora os voluntários que estavam lá,
Então, quando começa, aí você tem os vídeos de retrospectiva, e sobretudo quando a turma começa a adorar o Senhor juntos, né? Então tinha mais de 185 países representados dessa vez. Então, eu acho que eu brinco que me dá esse sentimento olímpico, assim, sabe? Você me pergunta como é que foi estar lá? Então, eu acho que pro atleta de repente, ir numa Olimpíada, eu acho que a experiência do coração de estar lá foi meio isso, assim, uau, essa história que há 20 anos tem marcado a trajetória, de repente a gente tá aqui, né? Então, acho que esse foi um dos sentimentos. Ao mesmo tempo, isso foi engraçado, assim, porque Lausanne sempre foi marcado por tensões. E aí, se você quiser me interromper ou perguntar alguma coisa, fique à vontade. É, desde o início, assim, né? Então, um grupo que, de uma maneira muito geral e simplista, talvez a gente possa representá-lo no Billy Graham, queria que fosse um evangelismo bem proclamatório, assim, de o apelo e a pessoa, uma vez respondendo esse apelo, né, ela vai para o céu. Então, um evangelismo proclamatório, focado no sim da pessoa, né? E outro grupo, dos quais o René Padilha, Samuel Escobar, outros teólogos africanos e asiáticos levantaram isso, e isso foi muito acolhido pelo John Stott, né? Às vezes ele se referiu a essa experiência de ouvir a Igreja do Sul Global e usar expressões quase como uma segunda conversão, né, alguma coisa assim. Então, o Stott, o grupo pode ser representado assim de maneira mais emblemática pelo Stott, ou nós latinos pelo René, defendi que a igreja, a missão da igreja inclui a proclamação e precisa ter como foco a proclamação, mas ela é maior do que a proclamação, né? Então, a situação dessa pessoa que vai ou te ouvir proclamar o evangelho de Jesus importa. Se ela está com fome, a gente, de alguma maneira, o reino de Deus também inclui a responsabilidade de tentar alimentá-lo. Se ela está doente, o reino de Deus revelado em Jesus, quando a gente lê os evangelhos, de alguma maneira inclui o desejo de curá-la, assim, né? Então, a missão que ela é abrangente, ela é integral, ela contempla toda a igreja, levando o evangelho todo para todo homem e o homem todo, tudo por inteiro, assim, né? Então, essa apostolicidade ou essa catolicidade, né, colocando nos termos mais antigos, elas apontam já para essa integralidade, assim. Então, a pessoa por inteiro, assim. E eu acho que essas tensões foram algo que marcou o movimento como um todo, sabe? Teve gente que não ficou feliz no primeiro encontro, quando o John Stott resolve trazer a responsabilidade social e afirmar ela como um parágrafo do pacto. Isso já gerou tensão lá atrás. E ao longo da história tiveram outros movimentos, outros encontros que tentaram reagir a isso. De alguma maneira parece que tem um pêndulo, né? Entre os 4 encontros, assim, Lausanne 74 afirma isso, Manila tenta puxar o pêndulo um pouco mais para a proclamação de novo, a Cidade do Cabo puxa um pêndulo um pouco mais para o lado da integralidade da missão de novo, e o nosso sentimento foi que Seul puxa de volta o pêndulo também para a questão da proclamação, assim. Então, tá lá foi muito emocionante e teve os seus momentos de profunda inspiração, de glória, de ser conectado a pessoas, e você fala assim, caramba, que coisa extraordinária, e teve seus momentos de coçar a cabeça e falar assim, ai, tipo, isso, por que a gente está falando tão pouco disso? Por que a gente não está falando disso? Por que a gente está falando tanto dessas outras coisas, assim, sabe? Então, como todo movimento, e eu acho, sobretudo, movimentos que vão propor diálogos e vão propor colaborações e vai tentar juntar gente de perspectivas, ministérios diferentes, eles têm as suas tensões, assim, sabe? Então, só tentando deixar isso menos abstrato, eu me lembro que na primeira noite teve um painel muito rápido, foi apresentado pelo Christopher Wright,
Mas ele falou menos de 5 minutos, assim, dizendo que a Ruth Padilha ia falar sobre justiça social, uma cientista ia falar da pauta ambiental e um capelão universitário ia falar sobre a pauta sexual. Cada um deles falou 15 minutos, entendeu? Só que em 15 minutos você não esgota esses assuntos. Assim. E o processo de preparação para ir para o Congresso envolveu dezenas de horas de podcasts, de leituras, que a cada mês eles iam enviando para a gente, assim, sabe? Você fala, caramba, então eu dediquei mais tempo ouvindo um podcast para chegar aqui sobre um tema, e na hora de você trazer uma referência global para falar de um tema que é tão importante, essa pessoa vai falar 15 minutos, ela não consegue aprofundar, né? Eu lembro que a gente estava 12 horas de fuso, quando terminou, eu cheguei no hotel, eu liguei para minha esposa, ela estava na casa do pai dela, né, o Carlinhos, e eu falei, Carlinhos, cara, como assim, cara? Não era para ser isso, sabe? Assim, a gente tinha que ter aprofundado mais em cada uma dessas áreas. E ele explicou um pouco como é que foi na experiência dele, na Cidade do Cabo, que às vezes era isso mesmo. Eu lembro que no segundo dia eu fui meio pro terceiro dia, né, a segunda manhã, eu fui meio bolado, assim, mas aí quando eu cheguei, a gente teve a Ana Isaac, que foi uma egípcia, uma biblista egípcia, professora no dos seminários do Cairo, que fez a fala mais extraordinária do Congresso, uma exposição ali em Atos 15, defendendo a vida conciliar, as diferenças, né, a necessidade de resgatar a arte perdida do debate teológico, assim. Então foram várias emoções, assim. No dia seguinte, teve a reação à fala da Ruth Padilha, talvez algumas pessoas aqui sabem do que se trata, e aí as reações às falas da Ruth, então, o Congresso tinha os seus erros e acertos, né? E algo que nós comentamos com os mestres mais velhos, né? E aprendemos com eles também depois, ouvindo a interpretação deles, é que sempre ocorre 2 eventos, assim, ocorre o evento do palco e o evento do corredor. Então, às vezes o espírito fala no evento do palco, às vezes o espírito fala mais alto do evento do corredor, assim. Então, coisas que estão sendo divulgadas nas redes, ou vão ficar nos documentos oficiais, nas gravações oficiais, não resumem tudo o que aconteceu, de conversas de corredores, de reações, de pessoas que oraram umas pelas outras, né, e várias conexões e possibilidade de colaboração em novos projetos que estavam surgindo nos corredores, assim. Então, eu acho que Lausanne, a minha experiência em Lausanne foi muito emocionante, tá lá, teve coisas incríveis, a possibilidade de ouvir gente incrível, de conhecer gente incrível, teve os momentos de decepção e os momentos de surpresa feliz, assim, que o cara nem imaginava, não sabia nem quem era essa pessoa, e a gente ouviu os testemunhos da igreja perseguida também, né, acho que foi outra coisa que marcou demais a gente, irmãos que sofreram no Oriente Médio, na China, na Coreia do Norte, assim, então é muito forte, então, acho que a gente é lembrado da beleza da noiva de Cristo, né, a igreja, e ao mesmo tempo de que o tesouro é levado em vasos de barro. Então, a gente, apesar de nós, Deus tem agido em nós, e isso é verdade em mim, e é verdade em Lausanne, inclusive no movimento como instituição, sabe? Cara, uma coisa que eu acho sensacional de Lausanne, da missão integral, é a questão exatamente de um evangelho integral para um mundo em desordem holística, né? E requer essa resposta integral. Tem um livro, cara, do Valdir, que ele escreveu em 94. É um livro que se chama, você deve conhecer, claro, ou ter aí, chama A Missão da Igreja, uma visão panorâmica sobre os desafios e propostas de missão para a igreja na antivéspera do terceiro milênio. E nesse livro, o Valdir Steuernagel, ele dá uma definição de evangelho integral
que ele fala o seguinte, eu tô com o trecho aberto aqui. Ele fala o seguinte: a nossa evangelização deve estar a serviço de um evangelho que afeta a pessoa em todas as áreas da sua vida. Isso quer dizer que o evangelho, embora seja pessoal, tem um forte colorido coletivo. É individual, mas tem uma inerente dimensão social. É uma mensagem de conforto, mas pede um claro compromisso ético. Desencadeia uma espiritualidade terapêutica e leva a um inequívoco pacto com a justiça. Produz igreja, mas uma igreja que deve estar concretamente enraizada com a comunidade global dos seres humanos e na busca desta por uma vida justa e digna. Quanto mais estivermos a serviço deste evangelho integral que afeta todas as áreas da vida, tanto mais estaremos a serviço do Deus Trino. Cara, essa definição eu acho sensacional, me toca profundamente. E é um desafio, né, mano? É um desafio, cara. É uma coisa que eu acho que a gente mencionou isso nesses dias, né, que de alguns tempos para cá existe toda uma discussão, né, e uma celebração por um lado, mas também uma hostilidade, uma reação forte ao termo missão integral, assim. Eu acho que se você não se incomoda com o termo, você pode articular, você vai precisar articular a verdade bíblica de outra forma, sabe? Mas se você afirma que Jesus é Senhor sobre tudo, se você confia que Ele está reconciliando todas as coisas no céu e na terra por meio da morte, do sacrifício, a ressurreição, a entronização celestial, o envio do Espírito dele, assim, se você acredita que a igreja precisa andar como Ele andou, fazendo bem na linguagem de Atos, na linguagem da primeira carta de Pedro, na primeira carta de João, a gente vai chegar num momento em que é inevitável, sabe? Outras expressões, quando a gente discute, a gente pode articular o termo usando a palavra cosmovisão cristã, a gente pode articular o termo usando a palavra o senhorio de Jesus sobre tudo, ou o discipulado da vida como um todo, né? Em inglês a turma tem falado muito disso, de whole life discipleship. Cara, no final eu acho que eu não vou brigar pelas terminologias, embora eu seja muito grato, né? E a gente pode sentir acho que um orgulho saudável de que um termo que foi cunhado aqui na América Latina por um irmão nosso como René Padilha, em um contexto muito parecido com o do Brasil da década de 60, 70, a gente respondendo à desigualdade social, à opressão política e militar das ditaduras, aos desafios de ser igreja e anunciar que Jesus é boa notícia, né, em contextos desses, sabe? Eu acho que é maravilhoso a gente poder saber que o nosso continente, o nosso país é uma voz importante nessa conversa, sabe? Foi uma voz importante nessa conversa. Eu acho que a verdade bíblica em relação a isso, ela é inevitável. Quando a gente é a imagem e semelhança de Deus, né, os representantes do governo amoroso dele lá na criação, quando no Apocalipse a gente vai reinar com ele, e enquanto igreja, enquanto esperamos, nós somos os encarregados de sinalizar isso, de sermos os embaixadores da reconciliação de todas as coisas. Então, integral, abrangente, a soberania sobre todo, o discipulado da vida como um todo, não vai ter como fugir disso, assim. Então, eu acho que esse é uma ideia pela qual a gente precisa defender a qualquer custo, porque abrir mão dela de alguma maneira, diminuir o que Jesus está fazendo, o que Jesus conquistou na cruz, entendeu? Então, é uma questão de fidelidade ao que foi feito na cruz. Jesus não é Senhor só sobre as nossas almas quando a gente for morar do céu. Jesus é Senhor da terra agora, da terra com tudo que é de bonito produzido pela arte nos diferentes contextos de cada país, né? E aí eu penso no Carlinhos Veiga, no Gerson Borges, de outros que receberam de Lausanne
responsabilidade de louvar a Deus, né, de desenvolver um pouquinho o tesouro que os brasileiros vão entregar a Deus, a Jesus no último dia, sabe? Que não compete com o tesouro que os americanos ou os europeus vão entregar, mas esse só a gente pode entregar, eles não vão poder fazer por nós, sabe? O senhorio de Jesus passa pela questão dos diferentes biomas, né, e o ecossistema e a criação, porque a criação é dele e que ela vai ser nova, mas enquanto a melhor forma de honrar ele como criador e novo criador e redentor é a gente sinalizar, a gente guardar e cuidar dos céus e das florestas e rios e desertos que refletem essa glória, sabe? Ela é integral porque Jesus não veio salvar só as ideias na minha cabeça ou as minhas formulações doutrinárias, que são muito importantes. Ele veio salvar os meus sentimentos, ele veio salvar o meu corpo por inteiro, os meus relacionamentos, a nossa vida em sociedade, né? Então, eu acho que faz parte a gente afirmar isso, assim, e ter o Valdir, né? Ter o Valdir como escritor, ter o Valdir como uma das vozes importantes desse movimento a nível global, ver o respeito do Valdir. O Valdir foi uma das 4 pessoas convocadas lá em Seul para celebrar os 50 anos do pacto. Então, quem subiu representando a América Latina foi o Valdir, assim, sabe? E aí, sobretudo agora, né, ter testemunhado que ele, Sileda, Ricardo, Osmar, Ziel, outros, o compromisso deles de investir nas novas gerações, seja quando era o Tiagão, o Rogério, o Fabrício, o Lissander, uma turma que é um pouco mais velha que eu, mas eles renovando esse compromisso, eles estando lá mais uma vez, eles permitindo que a gente sente para ouvi-los e pedindo para a gente falar também, né? O que é muito maluco, assim. Eu acho que essa trajetória, né, eu acho que tem esse método também, do método do diálogo, que envolve a generosidade de sentar junto e conversar a partir do contexto deles, o legado deles, mas querer ouvir os nossos desafios, as crises da nossa geração, ajudar a gente a amadurecer essas coisas. Então, tudo isso ecoa essa integralidade, né? Não é só uma palestra, assim, a gente que começa a ter o privilégio de chegar um pouquinho mais perto, eles abrem o coração, eles convidam para estar junto, assim, e tudo isso é muito legal, assim, isso é muito integral, é a vida como por inteiro mesmo, sabe? No fundo, mano, isso é o verdadeiro discipulado, né? É se sentar à mesa e na comunhão vocês ouvirem deles, ao mesmo tempo eles ouvirem de vocês os desafios contemporâneos, compartilhar esse legado que é muito importante, investir nas novas gerações, ao mesmo tempo que permite as novas gerações aprenderem da experiência deles. Então, eu acho que essa experiência da mesa, essa experiência da comunhão, do discipulado, eu acho fantástico, fantástico quando você fala, quando eu vejo também no, no Instagram. Eu vi uma foto um story do André, acho que ontem ou antes de ontem, do A Mesa. Eu até mandei para ele no direct, como eu queria estar nessa mesa. Aprendendo mesmo, sendo abençoado, sendo edificado por Deus através da vida dessas pessoas. É realmente muito importante. E, cara, você falando desses dias, da, da, da importância, do impacto do movimento, do Congresso, sobre o Espírito falar tanto, né, através das palestras, quanto também dos corredores, dos bastidores, nas interações entre as atividades entre vocês. E do que você viu em Seul, e não só em Seul, do que você vê atualmente, quais são os grandes desafios da grande comissão no século XXI? Legal. Lausanne foi estruturado em torno de o que eles chamaram de as 25 lacunas, né?
25 tópicos que eram... A igreja devia prestar atenção especial nos próximos 25 anos. Esses tópicos eles foram divididos em blocos. Estava tentando ver se eu encontrava aqui uma visão panorâmica de todos. Mas você tinha um... Cara, só um momento. Só para eu ler e falar de fato, assim, o que... Enquanto eu... Não achei rapidão aqui. Eu me lembro que eram 4 grandes grupos, ou 5 grandes grupos de temas, sabe? Então você tinha coisas como a mudança da população, as grandes mudanças de população, que incluem coisas como o crescimento do islamismo a nível global, mas inclui coisas também como os desafios das novas gerações, o envelhecimento, do outro lado, geral da população global, com uma grande tendência, o secularismo crescente e a nova classe média, assim, como num nível global, coisas que nunca tinham acontecido, sabe? Uma proporção. Você tem também toda a questão da tecnologia e do espaço virtual agora, um mundo conectado global em tempo real, por meio da internet, e tudo que isso traz de desafio e de possibilidade. Então, você tinha mesas sobre novas tecnologias de tradução da Bíblia, novas tecnologias e o desafio de ser igreja, né? A questão da igreja virtual, ela é uma possibilidade ou ela é uma distorção, entendeu? Você tinha coisas... Ou quando ela é cada coisa, né? Porque eu acho que uma coisa é a gente falar de ser igrejado virtualmente no Brasil, com a liberdade que a gente tem de se reunir. Outra coisa é a gente pensar contexto de perseguição, quando de repente é o meio possível deles estarem juntos, né? E possível e já arriscado deles estarem juntos, né? Às vezes a gente discute umas coisas só a partir do nosso contexto, né? E eu acho que as mesas globais, assim, elas trazem um pouco disso, assim. Então, a gente falou de a Bíblia na era digital, formas de igreja, discipulado na era digital, evangelização na era digital, a inteligência artificial e o transhumanismo, né? Essa possibilidade de você ter próteses ou outras coisas, desde físicas a chips e coisas assim, né? Começam a alterar a genética, a manipulação, pautas mais éticas, assim. Esses desafios como relacionados ao corpo, à sexualidade, à saúde, desafios mais relacionados a formas de liderança nos contextos globais, né? Uma das palavras que marcou o Congresso foi essa questão do policêntrico, né? Uma missão que não é feita mais a partir de uma grande sede, um grande país, um grande centro sozinho, mas é feita de muitos lados, com muitas vozes, né? Então, eu acho que o movimento enquanto instituição ainda não é isso que ele se propõe a ser, mas pelo menos ele está conversando, entendeu? E sinaliza uma intenção, sabe? Então, você tinha esses diferentes desafios, assim, o cuidado com a criação e dos vulneráveis, a confiança social do evangelho diante dos escândalos, isso foi outra das pautas, a integridade. Você tinha um grupo, né, um grupo discutindo a lacuna da liberdade religiosa de um lado e a radicalidade política, ou o radicalismo político e religioso do outro lado, né, essa tensão entre que se configura de diferentes formas nos contextos. O meu grupo, né, cada pessoa que participou do congresso foi alocado em uma das 25 lacunas que estavam discutindo, né. Aqui era um pouco mais do meu interesse, né, a gente aplicava para 3 nos processos de inscrição, você apontava quais seriam as suas 3 prioridades e por quê. A minha prioridade foi na lacuna da espiritualidade, a integração entre a espiritualidade e a missão. Então, por conta do ministério aqui no Centro Cristão de Estudos, né, e do interesse pessoal pelo tema da formação espiritual, né,
Eu falo que às vezes a gente recebe para os nossos programas de formação pessoas que, cara, ela se esgotou na plantação plantando uma igreja, ela se esgotou traduzindo o livro da Bíblia, ela se esgotou, ela cumpriu o objetivo pragmático que foi dado para ela, entendeu? Mas se esgotou no processo, às vezes esgotou a família, os filhos no processo, às vezes... Então, Deus fala que adianta a gente ganhar o mundo e perder a alma, né? Jesus coloca para a gente assim. Então, acho que essa integração entre a espiritualidade e a missão, ela é importante nisso, para que a gente não perca o esforço coletivo da igreja em formar desde o profissional que vai servir na cidade, no contexto urbano, fora da igreja, mas informar e enviar e sustentar tradutores da Bíblia, professores de seminário, pastores. É preciso essas coisas estarem integradas, entendeu? Não adianta a gente conquistar os nossos objetivos, conquistar o mundo e perder a alma no processo. Foi o próprio Jesus que falou, assim. Então, esse é o tema que me interessa nessa conversa, né? Engraçado que a gente teve a oportunidade, a caminho de Lausanne, parar no congresso do Practicing the Way, Praticando o Caminho. E uma das frases mais ouvidas era a necessidade de desacelerar, de que a formação espiritual é um processo lento, que a gente vai ficar irritado, vai precisar de paciência, porque a gente vai falhar mais de uma vez. Então, essa é uma coisa que acontece devagar. Devagar foi uma palavra muito utilizada. E a gente foi para Lausanne e uma das palavras-chave era aceleração. Por conta da urgência da tarefa missionária, a gente tem a aceleração. Um dos lemas do congresso era acelerar o cumprimento da grande comissão. Era uma das frases, assim. E eu fiquei feliz pelo contraste das experiências, sabe? Porque isso acho que isso é uma tensão que a gente precisa ter como cristão. A gente não perder a urgência da tarefa, mas saber ter o coração de Maria, que para, saca? Que sabe que o fardo de Jesus é leve, ele é manso e humilde, e a gente aprende dele, é um processo. Não é um botão automático que a gente aperta, né? Então, é um chamado para os que estão cansados e sobrecarregados descansarem, não é um chamado para a gente terminar de se esgotar. E aí a gente tem ouvido que a gente é a sociedade do cansaço, que a gente é a geração ansiosa, as pedras estão clamando, assim. Então, eu acho que esse é um dos desafios, né? Como é que a gente integra a espiritualidade e a missão? Como é que a gente reconhece a urgência das tarefas e sabe que a gente está em processos que vão ser lentos e que não adianta, né? O Eric até falou disso no encontro ontem, encerrando o encontro, né? Se a gente estiver frenético, esgotado, cansado, e a gente falar que Jesus é boa notícia, é paz e é descanso, as pessoas vão olhar para a gente e vai ser difícil de acreditar no que a gente está falando, né? Então, foi a primeira vez nos 4 congressos em que existiu essa lacuna, esse era um tópico. Como é que a missão precisava ser integrada com a espiritualidade, sabe? E eu fiquei muito feliz de poder estar lá, sabe? Conversando nesse tópico com o pessoal. De novo, né? Apesar das contradições, né? Da gente estar falando de aceleração o tempo inteiro, né? Eu acho que quando a gente une a igreja global, os diferentes ministérios, denominações, ênfases, contextos, a gente vai se corrigir. Então, de repente, quem está em slow motion demais, só contemplativo, vai ser desafiado a agir. E quem está frenético demais vai ser desafiado a parar. É uma das belezas, né, dessa busca por unidade, que é uma das coisas que Lausanne promove. Assim. A gente vai ser abençoado por Jesus e pelo Espírito com irmãos que cobrem os nossos pontos cegos. Sozinhos, a gente está entregue a vícios pessoais e coletivos, culturais, denominacionais, e a pontos cegos, assim. Então, quanto maior for o corpo de Cristo e mais diverso, mais gente para nos corrigir e nos abençoar.
a gente vai ter, assim, é um presente do Senhor da igreja para a igreja, né, essa diversidade. Mano, essa lacuna, né, entre espiritualidade e missão, isso realmente é algo urgente mesmo, e para nós pensarmos muito, né? Porque às vezes a gente está tão como Marta, né? A gente está ali e vamos. E, cara, de repente, quando a gente menos percebe, há um esgotamento, né? E é combinar essas duas coisas mesmo, sabe? Marta, Maria. E deixa eu o lado teólogo e pastor pulsar um momento aqui, né? É bonito como, inspirado pelo Espírito, Lucas monta isso, assim. Você abre sua Bíblia em Atos, em Lucas capítulo 10, os discípulos são enviados 2 a 2, eles fazem sinais e maravilhas, eles voltam, eles celebram com Jesus o que o Espírito fez por meio deles, o nome de agir na autoridade de Jesus fez no meio deles. Aí, o movimento literário que Lucas faz, inspirado pelo Espírito, é falar que um mestre da lei chega e questiona Jesus sobre os principais mandamentos. E ele fala de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O cara pergunta, como é que é isso? Ele conta uma parábola, que a gente dá o nome de a parábola do bom samaritano, que basicamente diz que o próximo é todo necessitado que tiver no meio do caminho. E aí, né, eu lembro quando eu era criança, tinha uma propaganda da Colgate, de um menininho salvando conchas na praia, assim, sabe? E ele terminava falando assim, vamos salvar o mundo das cáries, porque o cálcio da concha e tudo mais, assim. Aí você fala assim, velho, eu não vou parar nunca mais na minha vida, porque o que vai ter é necessitado no caminho. Você anda numa rua de uma cidade grande, se você se der o desafio de parar para todas as necessidades que te aparecerem, você não termina o dia, entendeu? Você nunca mais dorme. Você vai estar esgotado em uma semana. Se você for nesse impulso, entendeu? Você não para nunca. E aí, inspirado pelo Espírito, a próxima coisa que Lucas registra é Jesus indo para a casa de Marta e Maria em Betânia, assim, sabe? E parece que Marta está no impulso de, cara, tem muito a ser feito, tem muita tarefa, a gente não vai parar nunca mais, é urgente, vai aceleração. E Maria, de repente, fala assim, não, eu vou ficar aqui. E quando ela é questionada, Jesus fala assim, não, Maria tá certa. Tinha uma ordem os 2 mandamentos, Maria tá certa, entendeu? E o que ela escolheu, isso não vai ser tirado. Aí Jesus entra num bloco sobre oração, no início do capítulo 15. No início do capítulo 11, logo na sequência. E ele termina esse ensino sobre oração dizendo que se a gente pedir, o Pai vai dar o Espírito Santo, que tem a ver com essa presença, com essa formação. Assim. Maria escolheu a boa parte, isso não vai ser tirado dela. Se a gente pedir, a gente vai encontrar essa presença de Jesus em nós, que é o Espírito, sabe? No meio de toda essa conversa sobre missão, deles serem enviados de 2 a 2, de ser importante parar para atender o próximo no meio do caminho, cuidado para o coração não virar o de Marta, sabe? E eu acho que, na verdade, é muito triste, mas não é eu acho, assim, eu tenho amigos que foram para a missão transcultural e voltaram com os casamentos quebrados, e tiveram que abandonar o campo. Eu conheço pastores que... A gente ouve relatos de pastor suicidando, a gente ouve de cristão sério que... Então eu acho que essa questão dos ritmos da vida, a formação espiritual, ela precisa estar integrada com a missão, pela própria saúde da missão, para que a gente seja um testemunho vivo daquilo que a gente está anunciando, traduzindo e proclamando, sabe? É missão e contemplação. Né? Porque você esquece da contemplação, realmente acarreta nessas coisas que você relatou, né? Sobre seus amigos que estavam em missão e realmente voltaram, enfim, com os casamentos abalados. Porque o que a igreja tem para oferecer para o mundo é a vida com Deus, né?
é importante que na integralidade da missão a gente vá e faça hospitais e cure as pessoas, que a gente vai promova justiça social. E isso tudo é vida com Deus também, né? A vida com Deus precisa de um corpo. Deus não nos fez fantasmas, assim. Mas a vida com Deus vai ser vivida nessas condições sociais, emocionais, saúde e de tudo mais, né? Jesus é Senhor sobre tudo isso. Isso é vida com Deus. Mas o que a igreja vai oferecer para o mundo não é transformar o mundo inteiro na Suíça ou na Noruega em desenvolvimento, em cultura e arte, embora isso deva ser feito sinalizando o senhorio de Jesus, né? Isso deva ser feito como um marco da fidelidade dos que são artistas, políticos, advogados, servidoras públicas, médicas e tudo mais, como um sinal dessa fidelidade, né? Mas eu acho que é a vida com Jesus que a gente tem para oferecer. Uma das coisas que marca, né, Lausanne é essa imagem do evangelho, do serviço, né, da ação social, né, dos atos de amor e serviço que acompanham o evangelho, e às vezes ele é falado das duas lâminas da tesoura ou das duas asas do avião, mas aqui eu peço licença para discordar, assim, eu tenho uma adaptação dessa imagem, né, eu acho que é o farol na praia, sabe? Se você acende a luz e ela está debaixo da areia, ela não vai orientar nenhum navio. Se você construir o maior farol do mundo e não acender a luz, não vai orientar nenhum navio também. Então, eu acho que todos os atos de amor, de serviço, de beleza, de verdade, que a gente promove com ação social, com arte, com engajamento público e tudo mais, são farol, são a construção. Eles vão dar autoridade e vão fazer a luz brilhar mais alto quando a gente acender e falar assim, isso aqui é feito em nome de Jesus, isso aqui é feito em nome daquele que nos salvou, assim, sabe? Eles potencializam a nossa proclamação, porque eles encarnam e reverberam, né? Mas o evangelho é esse anúncio, né? Essa boa notícia do que Jesus fez, assim. E é nisso que a gente encontra vida. Então, parar e desfrutar disso, parar e aprofundar o relacionamento, ele é importante, porque é a partir disso que eu vou ter alguma coisa para oferecer para o mundo, né? Senão a gente é só o vaso de barro. O tesouro é outra coisa. Com certeza, mano. Com certeza. Eu queria que, cara, ontem e antes de ontem, para quem está assistindo a gente ou ouvindo no Spotify, no dia 29 e no dia 30 foi gravado um documentário sobre os 50 anos do Pacto de Lausanne, né? E eu queria que você falasse um pouco para nós sobre como foram esses 2 dias, como foi a produção desse documentário, a interação, um pouco do que vocês compartilharam lá também. Legal. Cara, esse documentário é uma iniciativa do Palombo, que é um produtor de conteúdo, né? Ele atua fazendo isso, parte do ministério dele é gravar ideias de outras pessoas, divulgar a ideia de outras pessoas, potencializar, empurrar as pessoas para compartilharem suas ideias com mais gente, e conectar pessoas. O Palombo é um presente aí para a nossa geração fazendo isso assim com muita excelência. E desde que a gente voltou de Seul, a gente estava na pilha e na cobrança, né, de quando é que a gente ia se reunir para fazer isso. A gente cobrou as pessoas que poderiam ter feito isso formalmente, organizado isso antes e tudo mais, muitas vezes, e como elas não deram essa resposta ainda, a gente falou, bom, então vamos fazer como for possível. E o Valdir, no compromisso dele em manter isso, eu também tinha esse desejo. A ideia do Dani de fazer isso por meio de uma produção de documentário encontrou o coração do Valdir, a mentoria do Valdir, e começou esse processo de conectar as pessoas. Então, o que foi feito foi
Bom, eu não tenho o original dessa série, né? Mas a gente tinha essa série aqui. Essa aqui é a segunda edição já, que foi publicada pela Beovisão Editora. Estou segurando o Pacto de Lausanne na mão aqui, para que você estivesse só ouvindo. Isso já estava precisando de uma reedição já há algum tempo, né? A minha versão que eu tenho aqui é de 2003, então isso já estava há mais de 20 anos sem ser relançado, e então o Palombo e o Valdir, eles reeditaram o Pacto, comentado pelo John Stott, que era o que já tínhamos em português, e para ajudar a promover isso e a apresentar isso para uma nova geração, que é algo que eu acho que é bem necessário, sabe? O pessoal de 25, 20, de repente não recebeu, não sabe disso, não sabe desse legado, né? O Palombo convidou uma pessoa para reafirmar cada um dos 15 parágrafos do pacto e uma pessoa para responder como esse parágrafo provoca a situação brasileira. Então, o evento foi num formato de... O objetivo principal era a gravação, né? Não era tanto assim fazer um congresso ou tudo mais, mas ele foi aberto, foi aqui em Brasília, promovido pelo Mesa Preparada, ministério que o Dani ajuda a liderar, a Visão Mundial, a ABU Editora, e o pessoal do Efeito Prisma, e foram como se fossem TED Talks, para cada parágrafo do pacto, a gente tinha uma palestra de 15 minutos, para reafirmar o parágrafo, explicando um pouco do significado teológico, hoje, trazendo autores atuais, experiências atuais, testemunhos de como isso é reafirmado hoje. Depois a gente tinha um vídeo provocativo, desafiando esse parágrafo com a realidade brasileira, os desafios que a gente enfrenta hoje. Então, outra pessoa subia para compartilhar um pouco da experiência dela, né, homens e mulheres que estão tentando viver isso, interagir com pessoas que estão vivendo isso e responder a partir da realidade dos ministérios feitos aqui no Brasil ou a partir do Brasil, sabe? Foi muito legal, né, porque para mim, assim, um privilégio muito grande, assim, né, o Carlinhos Queiroz foi uma das pessoas que reafirmou o parágrafo sobre justiça social, e ele vive isso, assim, né? O Capelete foi quem reagiu a ele, falando disso, assim, então, eles vivem isso, assim. O Ricardo falou o Barbosa falou sobre os propósitos de Deus. Bom, eu poderia ficar falando que são 30 nomes, eu vou esquecer, gente, com certeza, né? Mas, então foi muito rico, assim, sabe, reunir todo mundo. A gente teve o lançamento do livro, que foram 4 eventos simultâneos acontecendo. Na noite de terça a gente teve o lançamento do livro, e aí a gente teve o Marcos Amado, que foi líder de Lausanne para a América Latina por muito tempo, ele falou da experiência dele. A gente teve o Ari, que falou como o contato dele com o Pacto de Lausanne apresentou para ele, né, que os protestantes tinham algo a dizer para essa realidade social que tanto o incomodava, né, e como isso o levou ao caminho do contato com os autores latinos e a missão integral. A Durvalina Bezerra, né, e aí olha a diversidade dessa mesa, né, o Jonas Madureira dedica um livro para a Durvalina, então a Durvalina falando do impacto do Pacto de Lausanne na vida dela, à frente lá do Betel brasileiro, formando gerações de gente que foi enviada para o mundo inteiro. E o próprio Valdir compartilhando um pouco da experiência dele, dentro da trajetória luterana e na visão mundial e com formação espiritual ali à frente de grupos como o Encontrão e o Projeto Grão de Mostarda, assim. Então teve o lançamento do livro. Na quarta a gente continuou a gravação do documentário. A gente teve um fórum de arte que acabou sendo também só gravado, mas esse material deve ser disponibilizado em breve. Então, o Gerson Borges, o Zé Bruno, o Carlão de Goiânia, o Eric de Vitória, o Matt, o Yock de Curitiba, o Volô, Paulinho, gente que atua em diferentes frentes de cinema, teatro, quadrinhos, música, o Gerson Borges, o Zé Bruno do Resgate, né, conversando sobre como é que Lausanne convocou aí
e quando se afirma a vida por inteiro, a beleza faz parte disso, né? E a beleza manifesta em seus diferentes campos das artes, faz parte disso. Então, como isso também é missão e uma maneira de expressar a beleza, a bondade de Deus. E por último, a gente encerrou ontem à noite com uma versão da nossa música brasileira aqui, com Gerson Borges, Ana Heloísa, Arthur Martins, Carlinhos Veiga tocando pra gente, uma grande festa ali na Batista Vértice aqui em Brasília. Que bênção, mano, que lindo. E tem alguma previsão de lançamento, tanto dessa terceira edição do Pacto de Lausanne, quanto desse documentário que vocês gravaram esses dias? Bom, o livro está lançado, eu acho que se não está, em breve vai estar no site da ABU Editora, do Mesa Preparada, possivelmente nos outros sites também, né, essas plataformas Amazon, editoras, livrarias. O documentário, o Dani nos prometeu que semana que vem ele vai dar um prazo de quando deve sair, mas ele não tinha esse prazo lá ainda, assim. Então eu não sei responder. Mas eu acho que em breve, porque parte do desejo de compartilhar isso era que a gente estava fazendo 1 ano do Congresso de Seul, né, o documento do pacto ele foi lançado não imediatamente, né, quando o Congresso terminou, mas a publicação mesmo em livro e tudo mais foi algum tempo depois, então o pacto está fazendo 50 anos, e como brasileiros, né, a gente vai ter a oportunidade de hospedar o Young Leaders, o Congresso de Lausanne para lideranças jovens, em 2027, ele vai acontecer provavelmente em março, em São Paulo, no interior de São Paulo, são a data e locais divulgados, assim. Então, o próprio interesse em querer reverberar e o pacto, o Seul e tudo mais, tem como objetivo convidar a igreja brasileira a prestar atenção no privilégio que é estar recebendo esse congresso aqui no Brasil. É a primeira vez que a América Latina vai hospedar um evento global de grande porte, né, de Lausanne, e a gente foi muito abençoado pelos coreanos, assim, foi impressionante ver o carinho deles, a dedicação deles, das 6 horas da manhã até a meia-noite, às vezes, para atender a gente em tudo, de pôr a gente dentro de um ônibus, a alimentação e tudo mais, sabe? Então, eu acho que convidar a igreja brasileira a prestar atenção nisso é resgatar um legado que é importante para o nosso discipulado pessoal, relembrar e reafirmar uma trajetória que passa pela América Latina e pelo Brasil, e a gente ainda tem alguns desses mestres vivos, assim, então vamos caminhar com eles enquanto é tempo, vamos prestar atenção, vamos ler, vamos convidá-los para falar nas nossas igrejas, vamos tentar receber do presente que ele pode nos dar, vamos como novas gerações, né, eu aqui faço 35 agora em setembro, né, tem gente bem mais nova que eu, tem gente um pouco mais velha que eu, que ainda pode se somar nesse movimento, pode aprender com isso, e de alguma maneira também convocar a igreja para prestar atenção no evento, né, a gente vai ter uma demanda de voluntários, vai ter uma demanda de intercessão, vai ter uma demanda de generosidade para que o congresso ocorra, para que jovens brasileiros possam participar do congresso, né, então a gente relembrar a igreja brasileira da nossa participação nisso e de como a gente foi impactado por isso, né, desde congressos como os congressos brasileiros de evangelização e Aliança Evangélica Brasileira e tantas coisas que aconteceram, tem em vista também essa data aí, primeiro semestre de 2027, quando a gente vai encontrar, vai se reunir como Lausanne Global de novo, dessa vez aqui no Brasil. Oportunidade riquíssima aí. Então, galera, 2027, Lausanne aqui no Brasil, Lausanne Jovem, então, para a gente ficar de olho. E, André, para quem quer saber mais sobre Lausanne, saber mais sobre a missão integral, quais livros, quais obras, autores você recomenda para quem quer fazer essa imersão e
aprofundar mais sobre Lausanne, missão integral, enfim. Tá. Deixa eu começar fazendo um disclaimer, né? Embora pessoalmente eu goste de aproximar as duas coisas e quase equalizar as duas coisas, e acho que muitos dos autores brasileiros e latino-americanos caminharam, inclusive, pela contribuição latino-americana, a missão integral se tornou um componente essencial do que Lausanne é. Então, o título do quarto congresso era que a igreja proclame e demonstre Cristo unida. Então, o conceito da integralidade está no demonstrar ali. Foi para o título, entendeu? Se tornou parte de Lausanne, está no pacto, assim. Mas Lausanne é maior do que isso, né? Então, se você tem algum tipo de dificuldade, vá conhecer Lausanne mesmo assim, porque em todos os ramos do evangelismo, missão, transcultural e tudo mais, eles são beneficiados por Lausanne. Eu acho que o ponto fundamental de onde você deve partir é o próprio pacto. Ele é um documento que pode ser lido de graça na internet. Se você digitar Pacto de Lausanne, você vai ser direcionado para a página do Movimento de Lausanne aqui em português, e esses documentos estão todos de graça lá, os documentos principais, o Pacto de Lausanne, o Manifesto de Manila, do Segundo Congresso, 1989, nas Filipinas, o Compromisso da Cidade do Cabo, que é um documento lindo, cara. Ele é escrito muito na linguagem joanina do amor, assim, articulando uma confissão de fé. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, nós amamos a Deus Pai, nós amamos a Deus Filho, nós amamos a Deus Espírito, nós amamos a palavra de Deus, nós amamos a criação de Deus, nós amamos o povo de Deus, e vai fazendo uma declaração de fé nessa linguagem do amor de Deus, assim, né? Muito, muito bonito. E agora a declaração de Seul, né, que reafirma coisas que não precisavam ser afirmadas em 74, como nós lemos a Escritura. Então, tem um parágrafo sobre hermenêutica. Acho que o mundo, com toda a diversidade de 74, nós éramos menos diversos, tinham coisas que eram dadas, assim, né? A autoridade das Escrituras, a maneira como a gente se aproxima das Escrituras. Então, o documento mais recente afirma isso, né? Ele também dedica uma porção muito grande, lidando com os desafios relacionados à sexualidade, a corpo, matrimônio, que acho que é uma das grandes pautas contemporâneas vinculadas à identidade, gênero, sexualidade, né? Então, um documento tentando responder às questões do seu tempo, né? Isso também gerou muito ruído, precisava ser essa proporção e silenciando, né, sobre outras coisas, né? Eu acho que a gente não precisa passar pano. O documento... O Congresso e o documento falham em pôr o dedo em algumas feridas, como guerras globais que estão acontecendo, a situação de Israel e Gaza e o apoio quase restrito da comunidade evangélica. Né? Então, a gente tinha cristãos palestinos no Congresso. O que o silêncio nosso sobre isso diz para os nossos irmãos em Cristo que adoram a Jesus no território palestino, né? Eu acho que... ou a situação sobre Ucrânia e Rússia. Então... eu acho que os documentos, eles falam disso, né? Então, os documentos oficiais, eu acho que é o caminho mais natural para a gente falar disso. Eu acho que Missão Integral, o livro do René Padilha, antes de absorver qualquer apoio restrito ou antes de absorver qualquer crítica irrestrita, você devia entrar em contato com o documento e perceber como o René é um cara apaixonado pelas Escrituras, por Jesus, levando a autoridade das Escrituras muito a sério e muito comprometido em tentar viver isso a partir de onde ele estava, convidando a gente para viver isso a partir de onde nós estamos, né? Eu acho que você tem contato com tudo isso se você pega o John Stott pós-pacto, né? Se você pega o Cristão e os Desafios do Mundo Atual, né? A Igreja e os Desafios do Mundo Contemporâneo, né? Foi publicado com diferentes títulos, assim, mas a gente vê o esforço do John Stott em viver isso, né? E o que se tornou a Langham, ou o London Institute
of Contemporary Christianity, de reunir grupos de profissionais diversos e dar respostas para dilemas éticos atuais, assim, com base nos desafios, né? Você leu o John Stott, sobretudo esse, né? O Ouça o Espírito, o Ouça o Mundo e o Cristão e os Desafios Contemporâneos, você vai ter contato com isso. Você tem os livros do Christopher Wright, né? A Missão de Deus e a Missão do Mundo de Deus, que eu também acho que são muito próximos do tempo ali, do Congresso da Cidade do Cabo, e trazem muito, né, sobre o Christopher Wright como herdeiro teológico do John Stott e herdeiro da liderança, né, quem recebeu o bastão para liderar a parte das instituições que o John Stott fundou. Ele foi um dos nomes que leva isso a cabo. Assim. Um nome querido por muitos de nós no Brasil, que até onde eu consigo entender, recebe todo esse legado também, é o do Michael Gorin. Então eu acho que quando você lê, por exemplo, a Igreja Luz das Escrituras, como é que foi traduzido? A Igreja Missional na Bíblia, a Igreja Missional na Bíblia, ou o Drama das Escrituras, né, como contando a história, você percebe um pouco também dessa compreensão da Bíblia como grande história e o convite para que a gente assuma o nosso papel nessa grande história, né, como imitadores e imitadoras de Jesus no tempo onde nós estamos, assim. Então, os documentos oficiais, você consegue no site do Lausanne, ou a nova versão do Pacto, com comentários do John Stott, o prefácio do Valdir, vai estar disponível aí em breve, imagino que no site da BO Editora e do Mesa Preparada, com certeza. O próprio René Padilha, ou Samuel Escobar, o René é um pouco mais fácil de achar do que os livros de Samuel, os livros do John Stott, sobretudo o Cristão e os Desafios Contemporâneos, e o Michael Gorin, o Christopher Wright, o pessoal da missiologia. Acho que não tem como a gente produzir missiologia hoje enquanto protestante e saltar o que foi Lausanne e a contribuição de Lausanne, sabe? Sem dúvida, mano, sem dúvida. Antes da gente encerrar, a gente vai abrir espaço para perguntas, então quem quiser fazer pergunta, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode abrir câmera, microfone, ou pode colocar pergunta aqui no chat. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Eu gostaria de perguntar. Vocês me ouvem? Sim, mano, manda bala. Na verdade, André, é uma curiosidade minha que eu tenho toda vez que eu ouço sobre Lausanne e teologia da missão integral. Queria saber por que ela é tão estigmatizada, né, e principalmente colocada à esquerda do espectro político, né? E toda vez que eu vejo alguns falar, eu vejo sempre esse comentário crítico, como se fosse algo que deveria ser extirpado, ou como se fosse um câncer, ou uma heresia no meio da igreja. Né? Eu queria só saber sua opinião. Por que tem tanta essa influência? Parece que as pessoas não querem se dar o trabalho de como você falou aí, né, de pesquisar, de ir na fonte, né, de tentar entender o que é que René Padilha entendia, né, qual era a visão dele em relação à teologia, a essa missão integral, né? Aí, então, queria saber sua opinião, por que há tanto esse estigma contra a teologia da missão integral, né? Queria saber sua opinião sobre isso. É uma curiosidade que eu tenho. Tem 2 livros recém-editados pelo Valdir, assim, que vão falar e vão contar um pouco dessa história, sabe? Um deles é O Caminho de um Evangelho Integral, e o outro foi publicado com o nome de Raízes de um Evangelho Integral. Então, o Valdir convocou pessoas para contar um pouco dessa história e desse percurso teológico. O que acontece, bem, tentando ser, talvez fique simplista, peço perdão para a turma que entende mais do assunto, assim, mas o contexto em que o René Padilha, o Samuel Escobar, o Pedro Arana, o Tito Paredes e outros líderes latino-americanos e brasileiros propõem a missão integral é um contexto em que estavam acontecendo 2 coisas. Primeiro, você tinha a chegada do evangelho social vindo da Europa e dos Estados Unidos na América Latina. Aqui, de fato, você tem um pessoal que
que aceita ou flerta com a teologia liberal de verdade e com o marxismo de verdade, de coisas assim, e é o evangelho social, eles estão querendo promover mudanças sociais e tão somente isso, assim, sabe? É uma escatologia que quase não depende de Jesus voltar, é uma distorção da verdade mesmo. Por outro lado, no contexto de injustiça social e de opressão político-militar que a gente estava tendo nas ditaduras, né, e o próprio grau de desigualdade que a gente tem na América Latina é muito diferente, né? Você responder como um cristão num contexto de abundância tecnológica, de bem-estar material e tudo mais, e você responder como cristão num contexto de simplicidade ou de carência, né? Você tinha missionários que vinham numa perspectiva de apenas pregar o evangelho e converter a pessoa, insensíveis ao fato se ela está com fome, se ela está doente, insensíveis à realidade política, se como que a igreja responde ou não às injustiças políticas e sociais e econômicas que estão acontecendo, sabe? Então, isso aqui que a gente pode ser chamado, que alguns chamariam de fundamentalista, né? Uma postura do evangelho como um ticket para o céu somente, né? Então, o que os latino-americanos vão tentar fazer é falar assim, nenhuma coisa nem outra. O evangelho de Jesus, ele pede uma resposta completa e fiel à realidade em que a gente está. Então a gente não precisa de menos evangelho, como o pessoal do evangelho social tá fazendo, e diminuindo a esperança da escatologia, da consumação, ou o sobrenatural que Jesus faz em nós, o encontro pessoal na intimidade com Deus, do que a gente tem as portas fechadas, assim. Não é isso que a gente quer. Mas a gente também não quer um evangelho que não dialoga com a situação que a gente está. Então, eles surgem como alguém que quer afirmar coisas que os dois lados afirmam e quer afirmar coisas que os dois lados não afirmam. Tá me entendendo? Sim, a preocupação ao nosso contexto, mas não a descartar a autoridade das escrituras, o sobrenatural de Deus, a salvação pessoal e o céu. Sim ao céu, as escrituras, as doutrinas, mas não a descartar o contexto em que a gente está, as injustiças, sabe? Quando você faz isso, cara, você provavelmente vai ser taxado de conservador demais pela galera progressista e de progressista demais pela galera fundamentalista, sabe? A postura deles era, inclusive, chamada de conservadora no ambiente original, assim. Mas a plataforma com que eles fizeram para isso envolveu o diálogo. Então, uma coisa que os CLADs, os Congressos Latino-Americanos de Evangelização, as mesas da Fraternidade Teológica Latino-Americana fizeram durante muito tempo, foi, tentando afirmar esses princípios, convidar a gente do lado do evangelho social para estar na mesa e conversar, convidar a gente do lado do evangélico fundamentalista para sentar na mesa também e conversar. E nunca existiu um órgão regulador, uma Assembleia Geral que fizesse a moderação teológica do que ia ser dito nessas mesas. Então, o fundamentalista falava a partir da sua perspectiva fundamentalista, o mais progressista falava a partir da sua perspectiva mais progressista, e esses grandes nomes, esses dinossauros, e aqui eu coloco também Dom Robson Cavalcante, o Valdir, o Ricardo, né, os brasileiros que ajudaram a construir a plataforma da fraternidade aqui no Brasil e tudo mais, eles com essa posição que eu entendo que é fiel à Bíblia e ao nosso contexto, sabe? Mas às vezes pessoas sentavam na mesa com outras vozes, assim. Então eu acho que dos dois lados, quando você não quer dialogar, é mais fácil fazer uma caricatura, sabe? Então, os mais progressistas, eles olharam para o René Padilha e falaram que ele era conservador demais, ele era um fundeco, quando ele afirmava a autoridade das escrituras. E os mais fundamentalistas olhavam para a preocupação dele com o nosso contexto, com a fome, a injustiça, a opressão política que a gente vivia na América Latina naquele tempo e continua vivendo, e fala que se preocupar com isso é coisa de comunista, sabe? De socialista. Então ocorreram desvios, eu acho que
Bom, falando só por mim, né, e não por mais ninguém, né, eu fui nos 45 anos da FTL e vi coisas que eu não acho que... E ouvi Valdir pregar o Evangelho Fiel. Ouvi Samuel Escobar pregar o Evangelho Fiel. Ele não falava um minuto sem citar um versículo, era impressionante. O René Padilha, preocupado com a Bíblia, o Tito Paredes esteve com a gente também. Mas eu ouvi pessoas que, algumas eu não saberia mencionar e outras eu prefiro não mencionar, que eu acho que cruzaram a linha do saudável. E eu sei que as reações dos mais velhos não foram boas a essas pessoas, sabe? Então, eu acho que existiram... algumas dessas instituições foram cooptadas por público, por um pessoal que realmente era mais progressista e colocou a galera que afirmava a autoridade bíblica para fora, sabe? E aí, quando isso ocorre, quem estava do lado de lá e nunca gostou dessas aproximações com o contexto, tentar responder fielmente com a injustiça, rotula todo mundo pelo erro de alguns, entendeu? Então eu acho que isso ocorreu, assim, parte da crítica é legítima e do meu ponto de vista pessoal, André, eu acho que ela devia ter sido feita de dentro e vários fizeram a crítica de dentro. A Carlinhos foi presidente da FTL por muito tempo e apanhou muito de dentro, tentando afirmar a autoridade das escrituras. Outros fizeram críticas de dentro e também apanharam por isso, assim. Então eu acho que é uma conjuntura. Tem gente que nunca estudou e viu a seriedade dos mestres que afirmaram o conceito pela primeira vez, sabe? E aí eles fazem uma caricatura. Essa galera é pobre. É uma atitude pobre, né? E teve gente que diz que está fazendo missão integral, mas provavelmente não olha para as escrituras com a autoridade que o René Padilha dava às escrituras e o Samuel Escobar dava às escrituras. Então eu acho que talvez a gente devesse questionar essas pessoas se de fato elas estão honrando o legado do pessoal que afirmou essas coisas pela primeira vez, sabe? Então o Valdir pediu que eu reafirmasse o parágrafo da autoridade das escrituras, né, no encontro aqui. Então a gente a autoridade das escrituras deriva da autoridade do próprio Deus, né? É a escolha que Deus faz de usar esse livro. O verbo que se encarna é o mesmo verbo que se revela por meio do livro. Então, eu acho que a gente precisa resgatar o conceito, sabe? Mas, pessoalmente, eu também acho que se eu tiver num espaço que se eu falar missão integral as pessoas não vão me ouvir, eu vou falar as mesmas verdades com outra terminologia, sabe? Porque eu acho que a fidelidade ao evangelho e a sabedoria de olhar para o contexto em que eu estou, é isso. Jesus é rei sobre todas essas coisas. O evangelho é reconciliação para todas essas áreas da vida e da sociedade. E acho que é uma questão de fidelidade, sabe? Mas é por isso. Não sei se eu consegui explicar, dá tema para um outro podcast mais detalhado. Mas se colocou como um caminho do meio que apanhava dos dois lados. Em parte, foi cooptado por um lado um pouco mais progressista. Mas a gente continua tendo uma longa linha de mestres que são fiéis às afirmações originais, assim. Então é injusto bater com todo mundo com a mesma vara, sabe? Ou jogar o bebê com a água da banheira fora, sabe? Do tipo, não faz sentido. Maravilha. Obrigado, André, pela resposta. Nada. André, é muito bom te ver, meu amigo, muito bom te ouvir. Se você me permite, eu vou fazer uma pequena digressão e Deus queira que chegue numa pergunta no final. Você pode fazer o que quiser, meu amigo. O Erlan era meu vizinho, gente, sabia? A gente morava a um andar de distância. Bons tempos, foram uns 3, 4 anos juntos aí, foi muito bom, André. Marcos 11 conta a história de Jesus saindo de Betânia e tendo fome. Ele encontra uma figueira
que tem folha, mas não tem fruto. E ele amaldiçoa, no dia seguinte os discípulos veem que ela está lá seca até as raízes. Eu tenho um medo de que talvez a igreja ofereça folhas para Jesus e tá Jesus com fome. E essas folhas talvez sejam programação, talvez seja ortodoxia, talvez sejam confissões de fé, talvez sejam, enfim, elementos que aparentam uma robustez, sabe? Mas quando Jesus disse que teve fome e me deram de comer, foi quando alimentaram os pequeninos, os necessitados. Então, tem um movimento dentro da igreja que está oferecendo figo para quem tem fome, está alimentando, sabe? E para mim, Lausanne tem a sua importância quando reafirma a necessidade do hoje, para que essas pessoas hoje conheçam em tempo hábil Jesus suficientemente e sejam alcançados por ele para que, enfim, não tenham mais fome na eternidade. Mas o hoje ainda existe. Tem pessoas hoje com necessidades e carências, sabe? E eu falei que eu estava torcendo para chegar numa pergunta e ela não chegou. Eu só agradeço, André, pelas ações que você tem participado, tá? Tem nos abençoado muito. Deus abençoe. Obrigado, amigo. Obrigado a contribuição com o Marcos 11. Sentimos sua falta. Ontem e anteontem aqui. Desculpa, eu estava com muito compromisso, mas fica para o próximo. Eu imagino. Obrigado, Márcio. Obrigado, Erlan. Erlan, queremos você aqui no Nefi, viu? Por favor. Deixa eu pegar carona na fala do Erlan só um pouquinho. De novo, né, essa questão da espiritualidade, né? E a árvore boa vai dar frutos bons, assim. A gente precisa ler mais os evangelhos e ver como é que Jesus tratava, né, as pessoas. Os líderes religiosos que se afirmavam de forma arrogante, os pecadores excluídos. E aí eu acho que é o compromisso do discípulo de buscar ser igual ao Senhor, sabe? Eu acho que é mergulhar nos evangelhos, nas escrituras e criando raízes ali na lei, na graça, nos salmos, nos profetas, nos evangelhos, nas cartas, né, na palavra de Deus, raízes na palavra de Deus, crescer como árvore e dar os frutos no tempo certo, assim. De novo a imagem, né, o Pacto usa essa linguagem logo no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, né, do tesouro em vaso de barro, por isso estou fazendo menção a ela o tempo inteiro, e quando a fala do Ricardo ontem também, assim. Então, a gente é vaso de barro, as nossas falhas demonstram inclusive a nossa pequenez, assim, mas aquilo que passa por nós, a mensagem, o Espírito, isso é poder para salvar, assim, sabe? E Deus podia ter dado para os anjos, e os anjos iam gostar demais, mas ele escolheu dar para o Lincoln, dar para o Márcio, dar para o Erlan, dar para o André, assim, dá para as nossas igrejas nas diferentes denominações, não excluídas, não isoladas uma das outras, mas nesse espírito de unidade que o movimento de Lausanne convida também, de somar em vez de competir, de copiar, colaborar na iniciativa do outro, em vez de ter que ter sua própria, com a sua própria marca, sua própria placa, e de junto ir sinalizando o amor, a paz, a alegria de Jesus, né? Essa frase do Peterson está comigo há algum tempo, né? Comer o livro, comer as escrituras, e nutrido por elas, permitir que elas se transformem em copos de água fresca, em mãos que curam, em abraços reconciliadores, em vozes levantadas adorando o Pai, e joelhos dobrados lavando os pés na companhia do Filho, assim.
Então, eu acho que são os frutos. Então, é isso aí. André, meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado por estar com a gente aqui no DeFi hoje. Muito obrigado por, não só por falar sobre Lausanne ou sobre a missão integral, mas principalmente obrigado por ministrar a gente hoje, né? Minha oração é para que Deus continue abençoando a sua vida, você continue sendo um canal, uma bênção do Senhor para esse despertar, né? Para esse despertar nosso como cristãos, esse despertar da igreja brasileira. Então, eu estava muito ansioso para te receber aqui e que bom, que bom por esse tempo que você compartilhou com a gente, que bom por cada palavra que você disse para nós. Obrigado, eu fui muito ministrado. Eu tenho certeza que tanto eu, quanto o Márcio, quanto a Erlan, a gente que está ao vivo aqui, quanto quem assiste ou está ouvindo a gente também, com certeza está sendo ministrado do início ao fim, meu irmão. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, Lincoln, convite, o Márcio, o Elan, algumas outras pessoas que passaram aqui, pelo carinho, a paciência de participar ao vivo. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do que a gente está vivendo, viveu lá e está vivendo, buscando viver aqui. Eu acho que é responsabilidade da gente que teve a oportunidade de ir, reverberar. Então, toda vez que me darem a oportunidade, eu acho que vou querer honrá-la, assim. Termino com o convite para vocês seguirem o Movimento de Lausanne nas diferentes plataformas. Aí segue o Movimento Internacional, segue o Movimento Brasileiro, e porque essas pessoas e plataformas têm ecoado o pacto e procurado criar essas conexões. Convido também todo mundo que estiver acompanhando, tiver chegado até aqui, a digitar lá nas redes o Silva Sternagel. Aí o Lincoln resolve, porque ninguém vai saber escrever Sternagel. Coloca lá na descrição o perfil do Valdir, do Daniel Palombo e do Mesa Preparada, que tem sido as pessoas e veículos que têm acolhido a gente, esse desejo para que a gente tenha esses espaços de conversa. Aconteceu algumas vezes aqui em Brasília e na cidade de São Paulo já. Com a graça de Deus, a gente vai conseguir promover em outros lugares também. E se vocês quiserem promover essa conversa em contextos locais, vai ser uma alegria colaborar para vocês fazerem isso aí. Então, entre em contato comigo, com eles, com os rostos que você vê envolvido nesse pessoal. A gente vai ficar feliz em colaborar para semear esse legado, porque a gente entende que ele é muito fiel ao Evangelho e às Escrituras, a vida e a missão que Jesus nos convida. Então, em função de Jesus e do que ele nos pede para ser e fazer, a gente vai continuar reafirmando esse compromisso, esse pacto que Lausanne e o movimento nos propõem, sim. Amém, amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Galera, segue o Nefi no Instagram, @Nefi Estudos, e também se inscrevam no nosso canal no YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente, e também estamos no Spotify, viu? Digita lá Nefi. Agora você também pode acompanhar os nossos encontros pelo Spotify, tá bom? Galera, é isso. Um grande abraço a todos vocês. Se vocês quiserem fazer parte do nosso grupo de WhatsApp dos participantes, é só clicar no link que está na bio do nosso Instagram. E se você quiser participar do clube de leitura do Nefi, também clique no link que está na bio do nosso Instagram. Tem um grupo de WhatsApp exclusivo para a galera do clube de leitura. Nós estamos lendo Confissões de Santo Agostinho. Então, acompanhe a gente nessa leitura, que em breve teremos o nosso encontro online. Tá bom, pessoal? Galera, Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.